Olá pessoal, eu sou o professor João Leandro, eu vim aqui para a gente poder trabalhar no curso de especialização de gestão da inovação do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, a disciplina de valoração de tecnologias. Nessa disciplina a gente vai poder abordar uma série de questões que são muito importantes, até pela soberania nacional, a gente vai estudar isso um pouco, de trazer riquezas, de criar desenvolvimento local, regional, a importância disso na relação da universidade com o setor privado, de relação universidade-empresa. Então, vai ser um momento muito rico para a gente poder discutir várias questões aqui, fazer alguns aprofundamentos, e espero que vocês possam gostar muito dessa disciplina. Então, a gente vai discutir um pouco sobre o que é inovação, o que é inovação de fato, o que é uma tecnologia, o que é uma relação universidade-empresa, quais são esses conceitos, o que são os escritórios de transferência de tecnologia, de modo geral, e quais são os métodos de valoração de tecnologia e quais são as abordagens que é feito para se valorar uma tecnologia. Eu trabalho nessa área de gestão da inovação, de valoração de tecnologia há 22 anos. E a minha tese de doutorado foi desenvolver um método de valoração de tecnologia na relação universidade-empresa para a realidade brasileira. Eu começo a fazer uma contextualização, gente, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona esse processo. Vou fazer uma comparação com um produto material existente, tá? Por exemplo, um sapato. O que é um sapato? O sapato a gente toca nele, ele existe, Então, assim, ele tem lá o couro, a cola, a borracha, o cadarço e tal, e etc. Quando você junta tudo isso, você tem a formação do produto, e aí você coloca para vender e tal, e etc. Estou simplificando, logicamente, mas só por questão didática aqui vocês entenderam. Quando você tem uma tecnologia, quando você tem uma pesquisa que nasce dentro da universidade, as universidades não nascem com o objetivo de criar um produto final. As pesquisas das universidades não nascem com o objetivo de criar um produto final. A pesquisa ela nasce a partir de um problema, de uma questão que se vai estudar, e por muitas das vezes a gente não sabe em que vai girar. Então, assim, como que eu vou valorar algo que ainda eu nem sei qual que é a aplicação? Então, vocês entenderam a dificuldade de valoração de tecnologias dentro desse contexto da transferência entre universidade e empresa? Então, é nesse sentido que a gente vai aprofundar e vamos discutir um pouco sobre valoração de tecnologia e trazer aqui, espero que seja um momento valoroso para vocês aqui, com perdão da redundância, mas que seja muito importante aí para a formação de cada um de vocês que estão aqui, tá? Então, pessoal, inicialmente a gente começa assim, uma questão básica mesmo, O que é tecnologia? Onde que a gente nasce? Onde é que nasce todas essas questões, geralmente, popularmente hoje, em termos atuais, quando a gente fala de tecnologia, se remete a mundo digital, a computadores, a aplicativos, a smartphones e tal, e etc. Mas não é exatamente isso, tá? É muito mais do que isso. Esse conceito, essa imaginação imediata do que é a tecnologia voltada exclusivamente para o mundo digital, ela reduz muito o que é o conceito de tecnologia. E tecnologia, ela existe desde que o mundo é mundo. Então, desde o tempo das cavernas que existe tecnologia. Então, eu coloco aqui dois desenhos para que vocês possam entender bem legal aqui, que são a corda e a roda. Duas tecnologias vitais e fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. Então, o que é tecnologia de fato? É um instrumento, é um conjunto de instrumentos, é um método, é uma técnica que visa resolver problemas. Então, isso é uma tecnologia. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um problema, por exemplo, lavou a roupa, colocou a roupa para secar, eu estou usando algo bem banal mesmo, tá, gente? Colocou a roupa para secar, ventou, essa roupa cai. Se eu desenvolvo algum mecanismo para prender essa roupa, e eu estou falando do prendedor de roupa, isso é uma tecnologia, tá? Então, mas para ter a tecnologia, esse desenvolvimento de tecnologia, é importante a gente ter informação sobre o método e como que vai empregar. Isso é fundamental dentro da nossa discussão aqui de valoração de tecnologia. Então, pessoal, o que a gente faz?
Outro conceito também que gera muita questão e para a gente é fundamental dentro do nosso processo de gestão da inovação. Eu já sei que vocês estudaram isso em outra disciplina, nessa mesma pós-graduação, mas é importante aqui até pelo meu contexto da gente trazer essas diferenças do que é inovação e do que outras questões ligadas à inovação, né? Quando hoje também a gente fala de inovação, aí todo mundo pensa que inovação é fazer algo diferente. Então, existem algumas diferenças. Muita gente confunde o que é descoberta, o que é invenção, o que é inovação. Tá? Então, assim, para a gente ficar bem claro nessas questões, nessas definições, o que é descoberta? Descoberta é um ato físico, um fato físico. Ele precisa ser validado, né? Então, assim, quando você descobre um novo, por exemplo, quando em 1500 Portugal descobriu o Brasil, eu coloco entre aspas, porque assim, pode ser que existam outras embarcações que visitou essa terra chamada Brasil antes e tal. Mas quem teve o reconhecimento validado foi Portugal, né? Então, foi portugueses que chegaram aqui. Então, você tem uma descoberta. Quando você vai fazer, por exemplo, você olha para o céu, tem 3 trilhões de estrelas, ou mais, nem sei. Enfim, e aí você descobre, claro, os astrofísicos e tal, e etc., né? As pessoas que estudam isso, descobrem que existe um novo planeta. Para que exista um novo planeta, é preciso que isso seja validado. Então, para que se tenha uma descoberta, é preciso ter uma validação científica. Tá? E aí, o outro conceito de invenção. O que é invenção? Invenção é um protótipo, é algo sem escala de mercado, é algo que eu crio, que eu desenvolvo, ou que qualquer pessoa desenvolve, mas que não coloca no mercado. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas tem um desenho que chama DuckTales, né, que tinha o professor Pardal, e esse professor Pardal ele inventava uma série de coisas para resolver problemas cotidianos dentro do desenho, só que ele não comercializava. Né? Eu uso aqui, por exemplo, a figura do 14 bis, né? O Santos Dumont, que é o brasileiro, mundialmente reconhecido e tal, criou o avião. O Santos Dumont ele não é um inovador, ele é um inventor. Tá? Então, ele inventou um protótipo, mas não colocou no mercado. Tá? Então, ele tem uma série de coisas, relógio de pulso, as escadas que começam com o pé direito, uma série de invenções, né, e que não se transformou em inovação. Então, de fato, o que é inovação? Inovação é um conceito econômico, principalmente para o nosso contexto de valoração de tecnologia. Inovação é um contexto econômico. O que isso quer dizer? Que é aquilo que chega no mercado, é aquilo que a gente consegue comercializar. Tá? Então, por exemplo, o Santos Dumont inventou o avião, mas quem colocou ele no mercado? A Embraer. Então, quem que inova? A Embraer. Tá certo? Aqui, né, como nós estamos em Minas Gerais e tal, e etc., nós somos reconhecidos, né, mundialmente pela questão do pão de queijo. E o pão de queijo nasce lá no século XVII e tal, com a sobra de farinha, de ovo, e tal, e etc. As mulheres lá decidem fazer essa mistura, coloca para assar, vira o pão de queijo. Isso é uma invenção. Quando alguém, e aí me foge aqui exatamente quando que foi, se foi na Universidade Federal de Viçosa ou na Universidade Federal de Minas Gerais, eu não lembro bem, estou confundindo as duas, mas enfim, uma pesquisadora desenvolveu um método, uma tecnologia, para que essa massa de pão de queijo que é feita, que ela possa ser congelada, guardada por muito tempo e ser feita em qualquer lugar. Isso chega no mercado. Então, isso é uma inovação. É algo que passou por uma invenção e que chegou no mercado, e que aí tem um conceito econômico, tá? Então, isso é o conceito de inovação. Inovação é algo que chega no mercado, tá? Então, quando eu tenho uma descoberta, eu tenho um novo conhecimento. Quando eu faço uma invenção, é algo que está ligado ao protótipo. E quando eu tenho uma inovação, é quando eu estou comercializando um produto novo, tá, gente? Então, assim, por que a gente inova? Por que as empresas inovam? Por que é importante inovar? Primeiro, vantagem competitiva, aproveitar as vantagens de mercado, ter maior rentabilidade e lançar produtos e serviços. Então, assim, inovação não é um processo por acaso, não se inova por acaso. Acordei hoje, vou inovar. Não é assim. A inovação ela é um processo sistematizado. Inovação não é só para gênio. Não, senão, assim, né, nós teríamos só gênio fazendo inovação. E não é para isso. Inovação é um processo, principalmente a gestão da inovação, ela dá condição de que qualquer pessoa, ou pelo menos a maioria das pessoas, entrando nessa sistematização do que é a gestão da inovação, consegue inovar. Tá? Então,
inovação é muito importante em todos esses processos. Nós temos dois tipos de inovação que se destacam, né? Que é a inovação radical e a inovação incremental. Na valoração de tecnologia, é fundamental a gente ter a definição se aquilo que a gente está estudando é uma inovação, primeiro. Segundo, se ela é uma inovação incremental ou se ela é uma inovação radical. Isso é fundamental para a gente estudar. Por que é fundamental? Porque quando a gente pega uma inovação incremental, é aquela inovação que ela está ligada à melhoria de componentes, tá? Então, assim, ela não criou algo novo, ela melhorou algo que já existe. Então, assim, a maioria das inovações no mundo, elas são inovações incrementais. Quando a gente pega uma inovação radical, nós estamos criando um conceito novo. Nós estamos criando um mercado novo, tá? Então, quando se cria um novo conceito, um novo produto que não existe, um mercado que nem a população exigia, percebia que tinha necessidade, e ela se torna necessidade, porque é uma inovação radical. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que todo mundo tem, celular, né? Quando você tinha, antes lá de 2000, principalmente aqui no Brasil, de 2003, 2002, você não imaginava, né, que você não viveria sem um equipamento que tem GPS, que tem radar, que tem câmera digital, que tem sensível ao toque, que tem bloco de anotação, que tem gravações e tal, e etc. Tudo dentro do bolso, além de tudo, falar no telefone. Né? Então, assim, a gente não imaginava. Então, isso foi criado um mercado novo. Então, isso é uma inovação radical. E por que é importante a gente fazer essa separação dentro do conceito da valoração de tecnologias? Porque é o seguinte, quando a gente faz uma melhoria de um processo, né, ou uma melhoria de um sistema, de um componente e tal, e etc., o mercado já existe. Esse mercado já existe. Agora, quando eu não tenho mercado, quando é inovação radical, eu não tenho mercado. E aí, o que os métodos tradicionais de valoração trazem? Eles trazem a discussão seguinte: para que eu possa fazer, por exemplo, um valor presente líquido, eu tenho que estudar o mercado. Então, eu tenho que projetar a quantidade de venda. Ora, se eu não tenho mercado, se eu não tenho demanda, se é um produto incremental, ou se é um produto que está em nível de desenvolvimento ainda, que não vai chegar no mercado, como que eu vou projetar um fluxo de caixa para esse mercado? Então, estão entendendo a diferença de inovação incremental e inovação radical para o nosso contexto da valoração de tecnologia? Então, assim, se a gente faz alguma coisa nesse sentido, por exemplo, essa até é uma discussão muito boa, né? O professor Salerno sempre traz assim, é um risco danado a gente querer o tempo todo pegar a inovação que é radical e tentar transformar ela em inovação incremental. O que eu quero dizer? Se a gente criou, ou a universidade desenvolveu uma pesquisa, uma tecnologia que ainda não existe mercado para ela, a gente tem exemplos, por exemplo, a UFMG agora, o professor Ado Jora, ele desenvolveu o nanoscópio. Tá? O nanoscópio, para vocês terem uma ideia, depois vocês podem consultar aí no Google e tal, etc., em outras pesquisas, mas o nanoscópio é algo assim que é oriundo de 16 patentes, 16 propriedades intelectuais, e que é algo inovador no mundo inteiro. E a gente não sabe nem direito qual é a aplicação dele. Tem algumas aplicações específicas voltadas para o meio de laboratório, né? Mas que ele pode ter uma infinidade de aplicação. Tanto assim que ele foi capa, esse projeto do nanoscópio, ele foi capa da revista Nature, que é uma das principais revistas científicas do mundo. Então, perceba, já pensou se a gente começa a pegar o nanoscópio, por exemplo, não, vamos criar um mercado aqui que a gente tem que existir e tal, e não sei o quê, a gente mata o negócio, de cara. Ou então, valora por um valor que ele não existe, né? Que é um valor superestimado. Então, pessoal, como que a gente faz? Primeira coisa, para inovar, né? É a primeira coisa, a gente tem que prestar de ideias, fazer um brainstorm, conversar com todos da empresa, da universidade, do meio que a gente vive e tal, e etc. Né? E por que a gente melhorar produtos, serviços, né? Processos e tal. E como que a gente faz isso? Com parcerias com universidades, por exemplo, é um dos exemplos, né? Por quê? Porque inovar é caro. Investir em pesquisa e desenvolvimento é muito caro. Tá? Mas se de um lado eu já tenho um ente que já faz pesquisa, mas que não entrega no mercado, e eu tenho interesse de entregar produtos no mercado, ora, por que não juntar a fome com a vontade de comer? Por que a gente não falar a mesma língua? Né? O que eu estou tentando dizer? Setor privado falar a mesma língua da universidade,
fazer negócio e fazer com que as pesquisas que são desenvolvidas na universidade possam chegar no mercado e, por consequência, trazer benefício para a sociedade. Tá? Então, é uma questão assim de soberania nacional, né? Quanto mais condição de produção de tecnologia o país tem, mais autonomia ele tem em relação aos outros países. Por exemplo, nós somos um país com um agronegócio fortíssimo, mas com o início da guerra da Ucrânia e da Rússia, nós quase paramos a produção do agronegócio porque nós temos uma dependência gigantesca pelo fertilizante russo, os fertilizantes russos, né, no plural. E então, assim, se a gente tivesse a condição de fazer a produção dessa tecnologia no Brasil, não tinha problema nenhum a guerra da Rússia com o agronegócio brasileiro. Estão entendendo? Então, como que a gente faz em termos de país, né? Principalmente depois da Primeira Guerra e tal, e etc. Primeiro, né, a gente fala da Revolução Industrial na Inglaterra e tal, e etc. E aí o país se desenvolve, ganha um destaque e tal. Os Estados Unidos, a partir das guerras, começa a copiar a Inglaterra. O Japão, depois da Segunda Guerra, principalmente, começa a copiar os Estados Unidos, a Coreia copia o Japão e a China copia todo mundo. E aí, gente, eu não estou falando copiar no sentido ruim da coisa, não. Copiar no sentido bom mesmo, das boas práticas, da transferência de tecnologia, o que pode ser feito, quais são as patentes que são vencidas, ou quais são as parcerias que a gente consegue fazer em que existam os contratos de transferência de tecnologia. Né? Por exemplo, se a gente pegar o Brasil, a Embraer, o governo brasileiro, há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, mais ou menos, fez uma consulta para fazer compras de aviões de caça. Né? Então, assim, eu lembro que tinha o sueco, que é o que ganhou, o americano e mais um que eu não vou lembrar agora aqui. Mas, enfim, por que o Griffin sueco ganhou? Porque no pacote de venda dele, para que a gente pudesse fomentar a aeronáutica brasileira e aviões de guerra, eles transferiram a tecnologia para o Brasil. Ou seja, eles deram o conhecimento para daqui para frente o Brasil ter os seus próprios aviões. Então, isso é fundamental, esse tipo de acordo é fundamental para ter soberania nacional e, principalmente, trazer riqueza, desenvolvimento local e tal, e etc. Eu gosto de trazer um estudo, né, legal de um cara muito importante, assim, até para a nossa questão de estudos voltados para a tecnologia, que é o Vannevar Bush. Esse cara, ele era ministro americano, ele foi reitor do MIT, né, em Boston e tal, e esse cara desenvolveu, né, sobre o guarda-chuva dele ali, as agências que ali ele cuidava e tal, então ele era um ministro assim, de pesquisa, de pesquisa para o fomento militar americano, né? Então, assim, sobre o guarda-chuva dele foi inventada a internet, a penicilina, o radar. Então, são várias coisas que a gente usa até hoje que foi desenvolvido nessa época. Então, o Bush, ele tinha uma questão de que, assim, precisamos investir maciçamente em ciência básica, porque a partir da ciência básica a gente consegue fomentar a pesquisa aplicada. A partir de tudo que a gente conseguir financiar dentro das universidades, algo dali vai sair, vai transformar em tecnologias que vão ser usuais para o país e para a comunidade e tal. Então ele acreditava que a pesquisa ela era algo linear, ela tinha uma relação linear. O que isso significa? Que nascia de uma pesquisa básica, passava por ciência aplicada, chegava no desenvolvimento tecnológico até chegar nos produtos e serviços. Tá? Então, o conceito de Vannevar Bush era o conceito de linear. Tá? Tem um livrinho muito legal, que chama um livrinho azul, que chama O Quadrante Pasteur. Recomendo vocês a ler, é muito interessante, muito bom esse livro. Quem é o autor é o Stokes, né? Então, assim, o Stokes ele chega com a contraposição em relação ao que o Vannevar Bush traz. Tá? Por quê? Porque o Stokes ele acredita que as pesquisas elas estão voltadas para o conhecimento e utilidade. Então, ele não é simplesmente fazer pesquisa básica, é resolver problemas por meio da pesquisa. Tá? Então, assim, enquanto Bush via algo unidirecional, né, então, assim, do básico para o aplicado, o Stokes acredita num processo dinâmico, onde os processos práticos e a curiosidade científica pode existir, coexistir, melhor dizendo, e se alimentar mutuamente. Nesse sentido, gente, o que o Stokes propôs? Ele propôs algo que alguns de vocês imagino que já devem ter ouvido falar, sobre o quadrante de Pasteur. Tá? Então, o que é o quadrante de Pasteur? Ele faz
ele faz a orientação para soluções dos problemas. E ele faz com duas bases, a base do conhecimento e a base da utilidade. Quanto maior conhecimento e quanto maior utilidade, melhor vai ser aquela pesquisa que foi desenvolvida, né, no conceito de resolução de problema. Então, ele evidencia que o papel de desenvolvimento de um país passa principalmente por essa relação de resolução de problemas a partir de pesquisa. Então, assim, no primeiro quadrante, aqui, que é o quadrante Bohr, é um quadrante em que existia-se a pesquisa pura, em que se estava ali mais interessado na divulgação pura do conhecimento. Por exemplo, se a gente pega lá os físicos do início do século passado, né, o Einstein é o mais famoso e tal, a teoria da relatividade foi lá em 1915, 1920, 18 ali, e para aquela época não tinha nenhuma aplicação, tanto que se tratava de uma teoria. Né? O quadrante de Edison, que o Edison é o inventor da lâmpada, ele tem mais de 1000 invenções e tal, e etc. Esse cara é aquele que estava buscando fazer uma pesquisa pura. E aí ele cria aquilo que eu falei, que é, ou seja, maior conhecimento, maior utilidade. O que que o quadrante Pasteur propõe? Que a pesquisa deve ser inspirada pelo uso. O que isso quer dizer? Por que chama Pasteur? Por que o leite pasteuriza? Por que ele azeda? E aí o papel da microbiologia nesse sentido tem um avanço gigantesco, né? A partir do momento, por que você responde essa pergunta? Por que a uva fermenta? E tal, e etc. Então, ele, o Stokes, diferentemente do modelo linear proposto por Bush, ele faz uma questão de trazer as discussões para a solução de problema a partir do conhecimento da utilidade. Isso, para a gente, em termos de valoração de tecnologia, é muito importante, porque a gente consegue classificar aquilo que se é desenvolvido na universidade que tem o potencial de transferência de negócio. Tá? Porque ou a gente está tratando de um conhecimento, nós estamos tratando de uma melhoria de processo, nós estamos tratando de algo novo. Então, essa discussão entre o contraste do que Van Nevash Bush pensava e do que o Stokes pensa é um avanço muito importante, principalmente para a gente fazer as discussões. Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, nós temos o conceito de inovação aberta, o Open Innovation. O que é inovação aberta? Quando, antigamente, em meados do século passado, principalmente, quando as indústrias começaram a crescer muito, os processos de inovação das indústrias cresceram muito, tinha-se um conceito de inovação fechado, onde é que as indústrias buscavam os melhores talentos, investia em pesquisa e desenvolvimento dentro da própria indústria e tudo era fechado ali, cercado de muito segredo. O que é o Open Innovation? O Open Innovation é o contrário. Vocês percebem, por exemplo, que antigamente, quem tem um pouquinho de mais de 35 anos aí, percebe que antigamente o sonho dos pais é assim, você entra numa empresa, vai aposentar na empresa. Hoje não, hoje tem uma mudança, uma alteração, a volatilidade de trabalho muito grande, então as pessoas mudam o tempo inteiro. E essa mudança, logicamente, você leva o conhecimento de um para o lado para o outro. E começa a abrir parcerias. Então tem uma série de questões em que até concorrentes podem trabalhar junto para desenvolver inovação, para desenvolver tecnologia, com um propósito comum. Então, é importante, o Open Innovation é essa troca de experiência, troca de pesquisa e desenvolvimento, fomentando um objetivo único. Né? Então, é muito legal assim, o conceito do Open Innovation. E outro conceito também que é muito importante para a gente, aqui no contexto da valoração de tecnologia, é o conceito da tríplice hélice. O que é a tríplice hélice? Vocês percebam aqui que tem 3 hélices, né? A hélice da universidade, a hélice da empresa e a hélice do governo. Esse pesquisador, o Wetskowitz, ele, que é o criador da tríplice hélice, ele acredita que a inovação e a produção de tecnologia ela funciona com o protagonismo dos 3 atores principais: o setor produtivo, a universidade que cria pesquisa e o governo que fomenta as políticas de incentivo à inovação, produção de tecnologia, através da universidade e empresa. Então, assim, como eu falei com vocês, é caro, muito caro, fazer pesquisas, fazer projeto de pesquisa, inovação, pesquisa e desenvolvimento, P&D, né? Então, assim, o Estado ele tem que ser forte nesse sentido para quê? Para que as empresas possam ajudar as empresas a fazer um investimento na área de P&D. Então, uma coisa muito importante
eu trago esse gráficozinho aqui, quanto mais verde é o gráfico, né, é o mapa, mais investimentos se tem em relação ao PIB em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Né? Então, vocês percebem aí, os verdinhos são aqueles que têm maiores investimentos, e aí quando vai mudando para um tom de azul, e do tom de azul vai para o cinza, menor. Né? O Brasil, aí nós temos em torno de, sempre na média de 1,2 de investimento em pesquisa e desenvolvimento do PIB, sendo que basicamente 50%, 60% desse investimento é feito pelo governo, pelo setor público, né? Então, você pode ser o governo estadual, federal, municipal e tal, etc. Não interessa, mas o que interessa é que sem esse tipo de fomento é difícil fazer inovação, é difícil produzir tecnologia. Né? Então, assim, nós temos uma série de questões que podem ser usadas como fomento, que é o caso, por exemplo, assim, de editais de subvenção, as FAPs, né, que é as Fundações de Amparo à Pesquisa, cada estado tem, a CAPES, CNPq, os bancos de desenvolvimento, no caso aqui de Minas Gerais, o BDMG, tem o Banco do Nordeste, o BNDES e tal, e etc. Tudo. Meios para que agências, meios e tal, e etc., que possam ajudar nessa parceria de criar políticas públicas de financiamento para que as empresas possam fazer a pesquisa e desenvolvimento, investir nisso, né? Porque sem isso a gente não consegue inovar. Tá? Então, como que é o Brasil nessa história toda? Né? Qual que é o nosso potencial de produção de tecnologia? O Brasil é o 13º maior produtor de pesquisa no mundo, né? Então, assim, a gente consegue ter uma produção de artigos científicos bem considerável. Né? A gente tem um histórico já de transferência de tecnologia e acordo de licenciamento. Nós temos um histórico também bem considerável de produção de patentes. Nós somos a 10ª economia do mundo, a 6ª em mercado consumidor e a 16ª em industrialização. Ou seja, nós temos um país com uma condição de produzir tecnologias e de ter um mercado consumidor. Né? Então, assim, nós somos um país potencialmente forte para que a gente tenha toda essa condição. Né? Então, assim, tem um estudo aqui da taxa média de inovação nas empresas, né, do Pintec 2011, 14 e 17, então, assim, está variando ali na faixa de 35% para esses 3 estudos, então, assim, 35% do que as empresas fazem na questão da taxa de inovação. Tá? Uma outra coisa interessante é que aqui eu peguei os 20 maiores depositantes de patentes no Brasil, né? Então, desses 20, 17 é universidade e apenas 3 é empresa. Tá? Então, vocês percebam que, nós temos muito ativo produzido, nós temos muito depósito de patentes por universidade, ou seja, nós temos um potencial de transferência de tecnologia bem considerável. Tá? Então, é isso. Temos aqui alguns incentivos que eu falei, né, que é importante, e eu não vou citar todos aqui, mas a gente tem a lei da inovação, que é um passo fundamental para que a gente tivesse toda essa estrutura de fomento à inovação no Brasil, a pesquisa e desenvolvimento, né, que é a 10973 de 2004, né, chamada Lei da Inovação, incentivos fiscais do setor de inovação, subvenção econômica, financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, tem a lei do bem, tem os créditos específicos do BNDES que eu falei aqui, tem os fundos de capital de giro, né, a fundo perdido, tem o marco legal da inovação, que é uma das leis também muito importante para o desenvolvimento da pesquisa e inovação no Brasil. Né? Então, ela foi feita em 2016, mas regulamentada em 2018, e aí, para a inovação, o marco legal da inovação ele tem um peso muito importante para a gente aqui da valoração de tecnologia. Por quê que ele tem esse peso? Porque, assim, a lei, né, a 10.973 de 2004, a lei da inovação, ela fala, por exemplo, que a inovação, a universidade ela pode fazer um licenciamento da tecnologia, ou seja, dar o direito para que outro ente possa usar essa tecnologia por um tempo limitado. Já, então, assim, você tem um método de valorar, tem uma forma de valorar. Por quê? Porque você não perde, não deixa de ser dono da tecnologia. A universidade não deixa de ser dona. A partir, sei lá, fez por 20 anos, por 10 anos, ele passou 10 anos, devolve a tecnologia para a universidade. Tá? Logicamente que tem uma série de acordos, mas eu estou simplificando aqui e tal, etc., para a gente entender didaticamente. Mas aí, o que o Marco Legal Novo traz para a valoração? Que agora pode fazer a cessão definitiva
da tecnologia, ou seja, posso fazer a venda. E aí, quando a gente faz a venda, ela tem que ter um valor. E qual que é o valor? A gente tem que valorar, tá? Nós precisamos descobrir quais esses valores, e aí através de métodos de negociação. Tá? Eu vou passar aqui mais brevemente aqui sobre a importância dos estados empreendedores, e aí eu já indico um livro que chama O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. É um livro muito interessante para quem estuda inovação. É fundamental a gente estudar, vocês vão entender algumas questões lá muito importantes, vocês vão entender que um Estado forte, bancando o empreendedorismo, é fundamental, principalmente para as potências, né, que chegaram, os países que se tornaram potência. Então, assim, é algo que a gente precisa ver no Brasil, né, e tudo. Então, assim, pegar, por exemplo, o modelo americano, né, então, assim, o Vannevar Bush foi o cara que criou a DARPA, né, que é a Agência de Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa nos Estados Unidos. E aí, qual que era a metodologia, né, dessa agência? Identificar o desafio tecnológico, as coisas críticas, fazer o financiamento de pesquisas de alto risco, né? Porque, assim, gente, inovação é muito arriscado. A única certeza que a gente tem no processo de inovação é que pode não dar certo. Essa é a única certeza. Falar que vai ter um processo de inovação que vai virar, que vai ser sucesso, que vai dar certo, vão estar te enganando. A única certeza que a gente tem é que ele pode dar errado. É simples assim, tá? Fortalecer a colaboração entre universidade e empresa, facilitar a transferência de tecnologia para essas aplicações comerciais e ter uma política de proteção de propriedade intelectual estratégica, né? Ou seja, aquilo que eu crio aqui, eu tenho uma certa segurança de que alguém não vai vir aqui e roubar, né? Isso se torna estratégico, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia de algumas coisas que a DARPA desenvolveu nos Estados Unidos, né? A internet, em 69, foi um investimento inicial de 1 milhão e a taxa de retorno do investimento, ou seja, aquilo de riqueza que produziu e se devolveu a partir desse investimento de 1 milhão é incalculável. Por quê? Porque até hoje a internet, desde 69, continua trazendo muito benefício para os Estados Unidos, né? A criação do GPS, né? Eu não vou ficar entrando nos detalhes aqui, mas a criação do GPS, a tecnologia da vantagem militar estratégica que vai para a robótica, né? Que é essa tecnologia stealth, né? Muito interessante também. E temos outros países aqui, no caso a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, por exemplo, era um país assim de até a década de 50 muito, muito pobre, né? Um dos países mais pobres do mundo naquela época. E aí ela mudou completamente a perspectiva dela, né? Fazendo, principalmente importando tecnologias maduras, fazendo engenharia reversa, né? Entendendo quais eram os recursos técnicos necessários, uma criação de série de coisas, adaptação e melhoria. E principalmente a Coreia, ela sai de um investimento de 0,3% em pesquisa e desenvolvimento, 0,3% do PIB, para 2,5%, né? Hoje ela chega a mais de 5%. Mas, assim, então, é muito importante. Hoje ela chega a 4,8% do PIB, né? Então, tem uma inovação muito legal. A Coreia, esse milagre coreano, ele é reconhecido pelo milagre do Rio Han, né? Então, assim, voltando aqui, tem uma série de empresas aí que são empresas potências mundiais, né? Samsung, LG, Hyundai, etc, né? Então, é muito interessante a gente partir dessa. Por quê? Porque como esses países investiram muito, eles fizeram muita transferência de tecnologia. Objetivamente, eles fizeram valoração de tecnologia, né? Na China, coincidentemente, está de vermelho aqui, tá? Foi uma questão coincidente. A estratégia da China de fazer a transferência de tecnologia compulsória. O que é isso? Uma empresa para se instalar na China não é simplesmente assim, por exemplo, no Brasil, vem, por exemplo, a BID agora está abrindo uma fábrica em Camaçari, na Bahia. Então, o que se foi feito ali? Não, vem, instala aqui e oferece um emprego. Tá bom. Não, na China você não faz isso. Na China você chega e fala assim, não, vem, instala aqui, mas a tecnologia que você produzir, você vai transferir ela para mim. Ou seja, você vai me passar esse conhecimento. Eu não vou dar a vara, não. Eu vou dar a vara e ensinar para pescar e você vai continuar fazendo o seu trabalho, mas eu também preciso ter soberania em relação a isso, né? Então, assim, a China começa a fazer as joint ventures, que são parcerias estratégicas obrigatórias, né? O setor ferroviário da China cresce muito, né? Hoje a China é potência mundial em redes, em trens de alta velocidade, o maior país do mundo nesse sentido. Então, assim, tudo oriundo de tecnologia transferida, né? Joint ventures obrigatórios, né? Então, assim, é o que eu acabei de falar, quando entra uma obrigação da transferência das parcerias estratégicas, transferência de tecnologia,
desenvolvimento de marcas próprias, né? A BYD, por exemplo, é líder mundial no setor de carros elétricos, né? Tanto que a Tesla, o carro da Tesla, boa parte dele é feito pela BYD, né? Então, assim, maior mercado automotivo do mundo, veículos elétricos, absorção das tecnologias 3 e 4G, desenvolvimento próprio da tecnologia de 5G, empresas como os líderes globais e tal, e uma série de coisas que fazem a China, né, trazer essas informações. Por exemplo, né, a China investe 60 bilhões, em 2000 investiu 60 bilhões, o que dá 0,9% do PIB, já em 2023 isso subiu quase que 11 vezes, né, tá 2,4% do PIB. Hoje 85% das terras raras, né, então assim, se parar o processamento de terras raras hoje, a China parar, o mundo para. Simplesmente assim, pela quantidade de componentes eletrônicos que a gente tem no mundo. Então, a China tem 85% dessa produção mundial de terras raras. Tem um caso da Alemanha, né? A Alemanha é muito interessante estudar, porque ela muda o foco, né, um pouco em relação ao que a gente tem muito aqui no Brasil sobre investir maciçamente em educação superior. A Alemanha ela trabalha no conceito de ter os cursos técnicos fortalecidos e tal. Para a gente que é do Instituto Federal isso é muito interessante, porque você tem mão de obra, né? Então, a Alemanha vai e cria o Instituto Fraunhofer, e aí esse instituto ele é, né, mais ou menos um pouco parecido com o que foi a DARPA, e desenvolve uma série de questões importantes de desenvolvimento para a Alemanha. Se vocês pegarem na área médica, esses equipamentos, né, de engenharia e tal, e etc., vocês vão ver que a maioria deles é produzido na Alemanha. Então, assim, ela é a segunda mundial em patentes industrial e tem liderança em automação em máquina e química, que eu acabei de falar, né? A Bayer da Alemanha e tal, e etc. Igual eu falei com vocês aqui, né? Taiwan hoje, né, uma questão muito importante, que é a questão dos semicondutores, né? Não sei se vocês lembram na pandemia, em que se teve uma parada nos carros, parou tudo, logicamente, né? Mas assim, os carros depois, principalmente depois da recuperação após a pandemia, não se conseguia entregar carro porque não tinha semicondutores para terminar algumas questões, principalmente ligado a mineração e tal, e etc., a veículos de tecnologia, a multimídia e tal, e etc., não tinha nada disso, né? Então, assim, Taiwan, 54% da população, da produção de chips no mundo, a Coreia do Sul, 17%, e a China tem 7% nessa questão de semicondutores. Então, esses 3 países, eles estão aí na fronteira da produção de semicondutores, e isso é muito importante. Tá? Então, assim, nós vamos chegar agora num conceito muito importante que a gente vai precisar dele até o final para a gente poder valorar a tecnologia. O que é o conceito? É o conceito de nível de maturidade tecnológica. É a TRL que foi desenvolvida na NASA. Tá? O Mankis, que é o cara que desenvolveu essa pesquisa e tal, ele constrói um conceito de metodologia, de tecnologia, desculpa, em que varia de 1 ao 9. Ou seja, 1 é aquela tecnologia, aquela pesquisa que está lá nos princípios básicos, aí eu estou falando aí de produção de artigo e tal, e etc. Aí entre o 4 e o 6 é aquela parte que entra a validação, ou seja, já existe um protótipo que vai numa escala aí que chega até os testes de campo, né? E aí entre o 7 e o 9 aí já é praticamente o produto, né? Quase chegando aí no nível de mercado, de entrega e tal, e etc. Então, para que a gente possa fazer uma valoração de tecnologia, é fundamental a gente entender os níveis de maturidade tecnológica daquilo que a gente está estudando, dessa tecnologia, né? Tem uma pesquisa muito legal, inclusive tem um dos capítulos da minha tese, a gente estuda quais é o nível de transferência de tecnologia, mas tem um estudo muito bom do Vega e Gonzalez, que eles fazem em países em desenvolvimento. Qual é o nível, segundo a TRL, de transferência de tecnologia? É justamente aqui entre o 4 e o 6. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de valorar, porque está falando de transferência de tecnologia, valorar algo que não é um produto ainda. Tá? Então, lembra da minha fala lá no início? Olha, pegar uma inovação radical e tentar fazer com que ela seja incremental, forçar nesse nível aqui, que a gente consiga fazer um estudo de valor presente líquido, por exemplo, a gente corre o sério risco de fazer uma valoração bem errada. Né? Então,
trabalhar nesse conceito, que é onde os países em desenvolvimento, o Brasil, faz a sua boa parte das transferências de tecnologia, é muito mais difícil, tá? E aí nós vamos explicar, vocês vão entender melhor essa questão com o andamento da nossa disciplina, né? Então, assim, o que é o processo de transferência de tecnologia? Agora que vocês já estão entendendo mais o que é tecnologia, o que é inovação, o que é a transferência de tecnologia, né? Primeiro, nasce no nosso conceito aqui dentro de universidade e empresa, tá, gente? Então, assim, nasce uma pesquisa científica, faz uma comunicação, publicação da invenção, propriedade, a proteção da propriedade intelectual, ou seja, vão ver quais são o que a gente, se ela é patenteável, se ela não, se é interessante patentear ou não. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola tem um segredo do céu, ela não tem uma patente da Coca-Cola, até porque a patente ela tem a patente em si ela tem um ciclo de vida, né? Até 20 anos, a depender, né? 10, 20, 15 anos, mas vamos colocar o máximo aqui, 20 anos, depois ela vira um bem público e todo mundo pode ir lá fazer. Então a Coca-Cola, por exemplo, achou estrategicamente não ter patente. Isso vai variar de acordo com né, de acordo com a perspectiva da empresa e do que você está desenvolvendo. Então, avaliar se é necessário pedir a patente, se é necessário ter uma proteção e se é necessário que essa proteção seja uma patente, né? Marketing, tecnologia do mercado, negociação de licença e licença para empresas spin-off, né? Eu acho que vocês já estudaram aí o conceito de spin-off, de startup, em outras disciplinas, e eu não preciso ficar voltando aqui, mas é basicamente esse negócio. Então, pessoal, o que acontece? O modelo americano, ele cria os ETTs, que é os Escritórios de Transferência de Tecnologia. E, então, assim, o que é esse Escritório de Transferência de Tecnologia? Ele trabalha como um ator entre os centros de pesquisa, as universidades e as empresas, né? Então, isso é um processo interessante, ele faz essa interligação entre esses dois processos, né? Então, a gente tem uma estrutura aí que foi feita para negociar a tecnologia. Com base nisso, nós temos no Brasil os nossos escritórios de transferência de tecnologia, que são os núcleos de inovação tecnológica. Então, de acordo com a lei da inovação, são estruturas que podem ter personalidade jurídica única ou pode ter ser sem personalidade jurídica. Por quê? Porque eles são ligadas a uma ICT, a uma universidade, a um centro de pesquisa, a um instituto federal, tá? E esse núcleo de inovação tecnológica, ele tem umas especificidades de fazer essa interligação entre universidade e empresa. Ou seja, se a universidade tem algum pesquisa ou uma potencial tecnologia com potencial de ser transferido para o mercado, quem faz essa ligação é o núcleo de inovação tecnológica. Ou seja, quem faz a transferência é o núcleo de inovação tecnológica e quem valora? O núcleo de inovação tecnológica. Tá? Então, a entidade no Brasil que faz a valoração de tecnologia na relação universidade e empresa são os núcleos de inovação tecnológica. Eu trago aqui para vocês entenderem um pouco do que é a realidade dos núcleos de inovação tecnológica no Brasil, né? Fiz uma pesquisa bem aprofundada em 2020. Então, assim, naquela época são 220 NITs funcionando, ou seja, implementados, 50 NITs em fase de implementação e 35 ainda não foram implementados, né? Então, assim, além de uma pesquisa que a gente fez próprio, nós fizemos 2 consultas em 2 pesquisas existentes, que é o FORTEC, que é o Fórum Nacional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Eu recomendo fortemente vocês usarem lerem o anuário do FORTEC, até para entender todas essas coisas que a gente vem falando aqui um pouco, né? E aí a gente fez algumas pesquisas, nessas 3 pesquisas, e fizemos uma comparação, né, desses resultados. E a gente descobriu uma série de coisas, né? A gente descobriu, por exemplo, que os núcleos de inovação tecnológica, eles não... A questão da permanência dos colaboradores é um negócio complicado, porque assim, vivem de bolsas, não tem um programa não tem um programa de capacitação efetivo, não tem um programa de um plano de carreira, estagiários, e tá, é muito disciplinar. Então, assim, uma mudança muito grande o tempo todo. Então, assim, os NITs têm sérias dificuldades de sobrevivência no Brasil. Alguns NITs não. Alguns NITs são muito bem estruturados, o caso da UFMG, por exemplo, o caso da Unicamp, o caso da Universidade Federal de Campina Grande, da Federal do Rio de Janeiro. São núcleos, por exemplo, o núcleo de inovação tecnológica da UFMG tem mais de 50 pessoas trabalhando.
Agora, enquanto outras universidades de porte médio têm uma pessoa só no núcleo de inovação tecnológica. Então, assim, essa pessoa vai fazer prospecção, vai fazer a relação e eventos e tal, relação universidade-empresa, vai fazer contrato, vai fazer a parte jurídica, vai fazer a valoração e vai fazer o pós-negociação. Difícil, eu acho bem difícil. Então, entender os NITs, entender o papel dos NITs do Brasil é fundamental para que a gente consiga entender também o papel da valoração. Então, assim, a gente falou o que é tecnologia, falamos o que é inovação e tal, mas o que é a transferência de tecnologia? Que conceito, qual definição, o que se dá para isso? Transferência de tecnologia, basicamente, é a passagem de conhecimento de uma organização para outra, né? A gente tem alguns conceitos, algumas discussões que variam um pouco, né? Do Rogers, do Stevens e do Bosman, mas basicamente para a nossa estrutura aqui é passar conhecimento, passar tecnologia, passar estruturas de um lugar para outro, né? Pode ser know-how, pode ser uma patente, pode ser uma série de coisas. Bem, pessoal, eu vou deixar para vocês um exercício, uma atividadezinha de fixação, coisa breve, 12 questõezinhas, é só para a gente poder não esquecer o que foi estudado aqui. Eu agradeço muito a paciência de vocês e conto com vocês na próxima aula, tá, gente? Um abraço, obrigado.